Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos. Nosso encontro matinal, irmão Gersi. Irmão Gersi, diz aí para mim se o som tá bom, fazendo favor. Que bom que os irmãos já estão conosco. Os irmãos que vão entrando vão sinalizando aí se o som está bom. Esse é um momento muito especial para todos nós. Irmã Lina, seja bem-vinda. Irmão Obedes, Mandiva. Que bom que os irmãos estão conosco. Reúna a família e vamos participar desta hora. Muito importante a participação de todos os queridos irmãos. Amém, irmão Gessi. Obrigado pela informação. Deus abençoe a todos. Irmã Uldas também, seja bem-vinda. Esse é um momento importante. Irmã Elza também. Bem-vinda, minha irmã. Vamos ouvindo essa mensagem maravilhosa. Que Jesus tocou nossa vida e encheu nosso coração de paz. Irmã Sandra, seja bem-vinda, minha irmã. Irmã Simone Andrade, reúna a família, minha irmã. Irmão Renato e os filhos, todos devem reunir as famílias para participar desse momento tão significativo na nossa vida. É muito bom poder ter os irmãos conosco nesta manhã. Meus queridos, irmã Rosinávia, seja bem-vinda, minha irmã. Esse tempo de distanciamento social, quanta dificuldade tem nos causado. Por outro lado, queridos, nós devemos louvar a Deus, agradecer ao Senhor, porque Ele está nos dando a oportunidade de chegar até os irmãos através da tecnologia, usando a internet. Minha irmã Vilma, lá em Campos, ela e a mamãe assistindo, Deus abençoe vocês. É muito bom, dá um beijão na mamãe aí por mim, por nós aqui, né? Queridos, que bom que nós podemos estar juntos. E, como eu estava dizendo, a tecnologia nos aproxima. Apesar do distanciamento físico, estamos juntos espiritualmente. Que Deus nos conceda a bênção de podermos caminhar na presença do Senhor, mesmo com todas as dificuldades desses últimos dias. Que Deus nos abençoe. Irmã Norma, seja bem-vinda. Queridos, quero, neste momento, orar, pedindo a direção de Deus para esta hora do estudo, desejando que tudo corra bem, e que os irmãos possam receber a palavra do Senhor nesta manhã. Irmã Denise, seja bem-vinda com a sua família. Oremos ao Senhor. Amado Pai, obrigado por esta manhã, por esse nosso encontro. Obrigado por tua presença no nosso viver. Obrigado por renovar sobre nós a tua misericórdia, nos dando, ó Deus, a oportunidade de estarmos juntos através desta live. Ó Senhor, que a palavra do Senhor toque profundamente nossos corações. Toque, ó Deus, a vida de cada um que participará da live, tanto agora, neste momento, quanto aqueles que ouvirão depois. Que a palavra do Senhor alcance cada um. Ó Deus amado, permite que tudo corra bem,
para que cada irmão, cada irmã, cada pessoa receba a palavra do Senhor nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quero dizer aos queridos irmãos que nós completaremos amanhã a semana de oração em prol do nosso Brasil, uma ação que foi proposta pela Junta de Missões Nacionais. Portanto, queridos, estejamos atentos para tomarmos parte orando pela nossa pátria. Amanhã, dia 7 de setembro, dia da pátria, nós devemos orar para que nós tenhamos paz na nossa pátria, para que nós tenhamos segurança e tenhamos oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com tantas pessoas que vivem em solo brasileiro. Que Deus esteja, portanto, nos abençoando. E também já informo para os irmãos que no dia 20 lançaremos a nossa campanha de missões nacionais. Portanto, prepare-se para participar. Também quero falar aos queridos irmãos, dizendo que nós devemos continuar orando pela igreja, orando pela nossa frente missionária ali no Ipabinha, pela nossa frente missionária no NAC, em Braúnas, para que Deus conceda aos nossos irmãos também prosseguirem na caminhada cristã. Devemos orar pelos enfermos, pelos desempregados, pelas famílias, orar pelas nossas autoridades, orar, irmãos, esse mês de setembro, chamado Setembro Amarelo. É um tempo para nós estarmos também atentos e orando nesse mal que tem assolado tantas famílias, que é o suicídio. Então nós devemos orar para que esse mês a gente possa usar os recursos que Deus tem nos dado para tocar vidas com a palavra do Senhor, numa prevenção contra esse terrível mal que é o suicídio. Que Deus tenha misericórdia de nós e também das nossas famílias. Quero, nesse instante, dar boas-vindas à irmã Olinda, à irmã Simone, à irmã Conceição, irmãos que estão conosco nesta hora. Muito importante. Vá deixando aí a sua mensagem, vá comentando. Isso é muito importante. Irmã Liliane, todos são bem-vindos, irmãos. Todos são bem-vindos. Participe ativamente. Ontem, conversando com um casal da igreja, os irmãos estavam compartilhando comigo que participam de todas as atividades, dos vídeos, das lives, cantando, orando, ouvindo a palavra atentamente. E é isso que desejamos, que cada irmão, que cada irmã faça. Esta hora é reservada para o nosso encontro como igreja. O nosso encontro como igreja com o Senhor. Portanto, estejamos atentos. Deixe qualquer outro a fazer para depois. Dedique-se em estar na presença de Deus nesta hora. Queridos, nestes dias de tantas dificuldades, de tantos problemas, de tantas lutas, a igreja, ela continua caminhando. Na quarta-feira atrasada, estive na congregação ali no Ipabinha e desafiei os irmãos a ouvirem a música e a colocarem em prática, e crendo que, de fato, o nosso Deus está conduzindo a história. A igreja segue caminhando. A luta é grande, os desafios são muitos, mas a igreja segue caminhando. Portanto, ouçamos esta música e depois oraremos ao Senhor. É muito importante a sua participação nesta hora. Irmã Luciana, seja bem-vinda. Este momento é para refletirmos
A igreja não está parada. O céu não está fechado. A igreja continua caminhando no nome de Jesus, para a glória do Senhor. A igreja segue caminhando sob o comando do Senhor. A igreja segue caminhando, meus irmãos, firmemente na presença do Senhor. A igreja segue caminhando. Depois você pode acessar aí no YouTube essa música. E você pode aprender, e você pode cantar, e crendo que de fato a igreja segue caminhando. Não está parada, não está morta. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Amém, queridos. A igreja segue caminhando. Louvado seja Deus. Aos irmãos que estão entrando e participando, Deus abençoe a todos. Queridos, vamos orar ao Senhor, intercedendo ao nosso Deus sobre os motivos que já apresentei aqui para os amados irmãos. Estejamos orando. Amado Pai, nós agradecemos a Ti a oportunidade que nos é dada, Senhor, de buscarmos a Tua face, de estarmos na Tua presença, de podermos adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Obrigado, Deus, por nos dar a bênção de termos os nossos irmãos conosco nesta hora de culto, nesta hora de adoração ao Teu santo nome. Senhor, nesta hora, queremos colocar diante de Ti a vida, ó Deus bendito, da Tua igreja, a sede, as congregações, que o Senhor esteja ministrando a Tua bênção sobre o Teu povo, ó Deus, enchendo o Teu povo de coragem, alegria, confiança, como essa música que acabamos de ouvir. A igreja segue caminhando, as barreiras podem ser levantadas, as dificuldades estão presentes, mas a igreja do Senhor segue caminhando e nós desejamos que a Tua igreja prossiga, que a Tua igreja avance, que a Tua igreja continue servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, colocamos diante de Ti nesta hora a vida daqueles nossos irmãos que estão enfermos. Ó Senhor, socorre cada um na sua dificuldade. Tenha misericórdia, ó Deus, restaure a saúde, ministre a cura, repreenda a dor, repreenda, ó Deus bendito, o incômodo, traz, ó Deus bendito, segurança, paz, conforto ao Teu povo.
Também, Senhor, rogamos nesta hora em favor, ó Deus, daqueles nossos irmãos que estão desempregados. Ó Senhor, oramos para que o Senhor permita que eles em breve voltem ao mercado de trabalho e assim possam ter o seu sustento com dignidade, pois a tua palavra diz que é com o suor do nosso rosto que comeremos o pão de cada dia. Ó Deus amado, pedimos também nesta hora abençoar as famílias da tua igreja. Precisamos de ti. Precisamos, ó Deus, do Senhor no seio das nossas famílias. Precisamos do agir do Senhor dentro dos nossos lares, para que haja paz, haja compreensão, haja, ó Deus, de fato, uma vida que glorifique e exalte o nome do Senhor, que cada família faça do seu lar uma casa de adoração ao Senhor. Ó Deus amado, também rogamos nesta hora em favor das nossas autoridades, para que tenham sabedoria, Deus, para tomar decisões que possam trazer benefícios à população brasileira, a todos que habitam na nossa pátria. Pedimos, ó Deus, em favor da nossa pátria, quando amanhã, ó Deus, estaremos comemorando o Dia da Pátria. Ó Deus, que haja paz na nossa pátria, que haja segurança na nossa pátria, que aquelas pessoas que estão agindo de forma perversa sejam, ó Deus bendito, tocadas pelo teu poder e mudem suas atitudes, ó Deus. Transforma o Brasil, faz com que aquela letra do hino 439 do cantor cristão, Minha Pátria para Cristo, cada dia vá sendo efetivada, vá se concretizando, com pessoas sendo salvas, resgatadas pelo teu poder. Senhor, também pedimos nesta hora, em favor daquelas famílias que estão debaixo de pressão e de dificuldades, de choro, de lamento, por aqueles que atentaram contra a vida. Ó Deus, que esse setembro, denominado Setembro Amarelo, seja um tempo de intercessão na vida do teu povo e de ação também do teu povo, para cooperar, para que essa prática terrível do suicídio que tem crescido tanto nesses últimos meses, ela seja vencida pelo teu poder. Ó Deus amado, refreia esse mal, não só no Brasil, mas também no mundo. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das famílias. Consola e conforta aqueles que já passaram por essa tragédia. Ó Senhor, enche o nosso coração de esperança, de que venceremos pelo poder do Senhor e veremos a glória do Senhor sendo manifesta no seio de tantas famílias. Ó Deus amado, abençoa-nos. Precisamos de Ti. Socorre-nos, ó Deus. Precisamos de Ti. Conforta-nos, ó Deus. Precisamos de Ti. Consola-nos, ó Deus. Precisamos de Ti. Nós oramos, agradecidos e suplicando em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que bom que nós podemos, esta manhã, nos reunirmos para o estudo da palavra do nosso Deus. E eu quero convidar os queridos irmãos para estudarmos a palavra do nosso Deus usando um recurso interessante que a Bíblia nos apresenta, não é? Porque esse é o nosso objetivo, convidar os irmãos para a leitura de 2 textos bíblicos. O primeiro, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. Você pode digitar e colocar aí na tela, nos comentários. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. E o texto bíblico diz assim: E disse-lhes, palavras do Senhor Jesus, e disse-lhes, ide por todo o mundo,
e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? O outro texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. Irmã Marisol, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Irmã Noemi Cassimiro, Deus abençoe a vida das irmãs. Queridos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nos versos de 18 a 20, assim está escrito: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observarem todas as coisas, ou a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amados, falaremos nesta manhã sobre a doutrina bíblica da evangelização. Sim, a evangelização é uma doutrina bíblica. E então quero compartilhar com os irmãos sobre esse importante assunto. A evangelização, meus queridos irmãos, é um mandamento bíblico, não é uma ordenança. Uma ordenança, nós temos duas na Bíblia: o batismo e a ceia. A evangelização é um mandamento, e a evangelização é um imperativo, conforme disse o evangelista Mateus, no capítulo 28, versículo de número 19, ele diz assim: ide, portanto, fazei discípulos. Então, queridos, é um imperativo. E eu quero, então, nesta manhã, dizer para os queridos irmãos que essa ordem de Jesus é para ser cumprida. E o que vamos fazer? O que vamos compartilhar? Como vamos evangelizar? A aula que hoje, porque nós estamos na escola bíblica, não é ensinar método de evangelização, mas é entender a responsabilidade que temos de evangelizar. Sim, é isso que queremos nesta manhã apresentar aos irmãos. Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Todo salvo por Jesus é responsável por anunciar a mensagem da salvação. Todos nós. Cada um vai fazer de um jeito. Tem método? Tem. Mas cada um vai usar o recurso que Deus coloca na sua mão, que Deus disponibiliza para você naquela hora de evangelizar. Então diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para fazer o que, queridos? A resposta está aí no texto. Você pode ler a resposta aí. A resposta é: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a nossa responsabilidade é compartilhar exatamente
esse poder maravilhoso que nos alcançou, que nos tirou das trevas e nos levou para a maravilhosa luz do Senhor, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, esse é o nosso compromisso. Compromisso que precisamos desempenhar, acatando, obedecendo ao imperativo, a esse mandamento bíblico de Jesus. Ide, portanto, por todo mundo. É dever nosso. A evangelização dos pecadores, queridos, não é um programa integrante da agenda ou do calendário da igreja, mas é um estilo de vida. Um estilo de vida de cada crente em Cristo Jesus. Sim, nós como crentes precisamos ter como estilo de vida anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para isso precisamos entender, e passaremos por esse ponto de forma mais rápida, o pecado na vida do ser humano. Todos reconhecemos que somos pecadores. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 12, ele diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, Romanos 5,12, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Sim, queridos, o preço do pecado nós também lemos na Bíblia. Romanos capítulo 6, verso de número 23. O preço do pecado, porque o salário do pecado é a morte. O pagamento do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte. A primeira parte do verso 23 do capítulo 6 da carta aos Romanos. Para Deus, o ser humano no pecado, ele está morto. Porque o preço do salário, ou o preço do pecado, é a morte. O salário do pecado é a morte. Portanto, para Deus, o homem no pecado está morto. Está separado dele. Não tem relacionamento com ele. E isso, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, você pode abrir a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, verso 1. Ele diz, Efésios capítulo 2, verso 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Portanto, o homem no pecado, ele está morto. Está separado de Deus. Está perdido. Ele está condenado à perdição eterna. Por isso nós precisamos evangelizar, levar a mensagem de vida eterna para os pecadores, para que eles possam crer em Jesus como Salvador, assim como nós um dia também, ouvindo a mensagem do Evangelho, cremos em Jesus como Salvador da nossa vida. Sim, amados, a salvação é uma ação divina, é uma dádiva de Deus para nós. O apóstolo Paulo, ainda na carta aos Romanos, no capítulo 6, no verso 23, na parte B, ou na segunda parte desse versículo, ele diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, a salvação
é uma dádiva de Deus. A religião não salva ninguém. Nenhum credo religioso tem poder de salvar alguém. Portanto, não há igreja que salve. Não há credo religioso que salve. Não há religião que salve. Porque a salvação é uma dádiva de Deus. O céu, ele não é alcançado por meio do esforço humano. O céu não é alcançado pela prática das boas obras. Aliás, o apóstolo Paulo enfaticamente afirma, dizendo que as boas obras são insuficientes para a salvação do pecador. Na carta aos Efésios, ainda no capítulo 2, no versículo de número 9, diz, vamos ler o verso 8 e o verso 9. Diz a palavra do Senhor, verso 8, Efésios 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação, portanto, queridos, não é uma conquista humana. O ser humano não pode providenciar a sua própria salvação. É uma dádiva de Deus. Vem de Deus para nós. Não é por mérito. Nós não alcançaremos, ninguém alcançará a salvação por mérito. Porque diz o texto que acabamos de ler, Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, ou mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A ação salvadora vem de Deus para nós por meio de Cristo Jesus. Portanto, queridos, nós precisamos crer nessa salvação oferecida pelo Senhor. A salvação não está fundamentada no que fazemos para Deus. Não, a salvação, ela está fundamentada no que Cristo fez por nós. Repito, a salvação não está fundamentada no que fazemos para Deus. Eu trabalho para Deus, eu faço para Deus, então eu penso que eu vou ter a salvação. Não, não é isto. A salvação não se alcança por esforço humano, por mérito humano. A salvação, ela é alcançada mediante a fé em Cristo Jesus. A salvação não está fundamentada no que fazemos para Deus, mas no que Cristo fez por nós ao morrer na cruz para nos salvar. Esse, queridos irmãos, é o que a palavra, ou essa é o que a palavra nos ensina. É o ensino da palavra. É o que Deus fala conosco através da sua palavra. Portanto, devemos estar atentos, porque a salvação, ela não é por meio de boas obras, não é por mérito, a salvação não é pelo que fazemos para Deus, mas é por meio daquilo que Cristo fez por nós na cruz, morrendo, derramando seu sangue para a purificação dos nossos pecados. A doutrina, portanto, da evangelização, meus queridos irmãos, ela então passa por esse caminho. Primeiro, o caminho de reconhecermos que somos pecadores. Depois, reconhecermos que precisamos da salvação em Cristo e que somente Cristo pode nos salvar. E a partir do momento que fomos salvos, agora começamos a prática dessa doutrina da evangelização. Como disse,
a evangelização é um imperativo bíblico. É ordem de Jesus dada aos seus discípulos. Evangelho de Marcos, voltemos ao texto. Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Jesus diz aos seus discípulos: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, é ordem de Jesus dada aos seus discípulos. Ide por todo o mundo. E aí nós vamos compreender, queridos irmãos, que a nossa responsabilidade, ela vai além do que muitas vezes nós pensamos. Ela, de fato, tem um alcance que começa onde nós estamos e chega até os confins da terra, indo por todo mundo. E alguém pegando essa expressão ou esse imperativo, ide, alguém disse, fazendo uma aplicação, e indo diariamente e evangelizando. Ide, indo diariamente evangelizando. Esse é um grande desafio, meus amados. Evangelizar, falar do amor de Jesus, falar das grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso desafio. Portanto, cumpramos a ordem que Jesus nos deu, de evangelizar, de falar do amor de Cristo aos perdidos. Na Bíblia, nós encontramos no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho também de Lucas e também no livro de Atos, nós encontramos essa responsabilidade sendo compartilhada com os discípulos de Jesus. Por exemplo, a doutrina bíblica da evangelização, ela começa com a ação de Jesus capacitando os seus discípulos para o desempenho dessa missão. O evangelista Lucas, no capítulo 9, nos versos de 1 até o versículo de número 6, Lucas 9, de 1 a 6, ele diz estas palavras. Lucas, capítulo 9, de 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Sim, Jesus enviou 12 discípulos. A Bíblia diz que ele enviou os seus discípulos, 12. Quando, mais à frente ainda, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós vamos encontrar agora Jesus enviando 70 discípulos, a partir do verso 1 até o versículo de número 12. Temos aqui a missão que Jesus deu aos 70. Jesus começou capacitando 12 para essa obra grandiosa da evangelização. Eles deveriam anunciar o reino de Deus, realizar feitos maravilhosos em nome do Senhor. Depois, aos 70, Jesus, mais uma vez, concede aos seus
enviados que realizem obras maravilhosas e que anunciem o reino de Deus e que manifestassem a paz do Senhor naqueles lares ou naquela casa em que fossem, naquelas casas em que fossem acolhidos. Sim, amados, Jesus designou e eles foram e cumpriram a missão e voltaram alegres, felizes por haverem obedecido à palavra do Senhor, por verem também os feitos do Senhor na vida de tantas pessoas. E eles voltaram tão alegres que deram um relatório: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. E Jesus então, voltando-se para eles, diz que eles não deveriam se alegrar por estas coisas, mas deveriam se alegrar porque o nome deles estavam escritos no livro da vida. Sim, queridos, a grande bênção, eles foram em nome do Senhor, realizaram a obra no nome do Senhor. Porém, queridos, diz a Bíblia, eles fizeram isto, mas eles foram beneficiados, porque diz a palavra do Senhor que eles cumpriram a missão, voltaram felizes, e Jesus então declara que eles tinham o nome escritos no livro da vida. Alegrai-vos não porque os demônios se vos submetem, mas por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. Louvado seja Deus. Também, queridos, no livro de Atos dos Apóstolos, você pode abrir a sua Bíblia, capítulo 1, ou capítulo 1, e diz-nos então o autor do livro de Atos. Atos, capítulo 1, versos de 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures ou restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria ou Samaria, e até os confins da terra. Os discípulos receberam essa responsabilidade. E eles cumpriram. Sim, eles cumpriram. Vejam agora o que está escrito no livro de Atos, ainda capítulo 8. Livro de Atos, capítulo 8. Versículo de número 4. Diz a palavra do Senhor. Atos, capítulo 8, verso 4. Entrementes, ou entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, ou anunciando o evangelho. E a partir do verso 5, então, fala de Filipe, que vai a Samaria e anuncia Cristo. E os discípulos em Jerusalém, ouvindo que os samaritanos haviam recebido a palavra, enviaram para lá Pedro e João. E eles foram direto, não pararam, não conversaram com ninguém. E quando chegaram em Samaria e viram o que Deus estava fazendo, e foram usados por Deus para realizar uma grande obra ali em Samaria, a Bíblia diz que quando eles voltaram para Jerusalém para dar relatório do trabalho realizado, que eles viram,
Sim, queridos, a Bíblia diz que eles voltaram, passando em todas as aldeias dos samaritanos, evangelizando, falando do amor de Deus. Queridos, a palavra de Deus nos apresenta esse grande desafio: ser-me-eis minhas testemunhas. Nós, queridos irmãos, somos desafiados a cumprir o ID de Jesus. E nesse tempo de pandemia, você pode usar o recurso da tecnologia. Os vídeos que os irmãos recebem diariamente, os irmãos podem compartilhar com tantas pessoas. Pessoas amigas, conhecidas, colegas de trabalho, de escola. Compartilhe, divida o pão espiritual com os famintos. Divida a mensagem do Evangelho com outras pessoas. Você pode fazer isto. Você pode compartilhar a mensagem de Deus em forma de música. Não deixe de fazer isto. Cumpra o ID de Jesus. Mas também, queridos, você pode viver o Evangelho para que outros vejam a sua maneira de viver e sejam também motivadas a conhecer a Jesus através do seu testemunho. Sim, a igreja pode fazer muito no reino de Deus. Portanto, queridos, nós devemos pregar o Evangelho com o objetivo de alcançar os pecadores perdidos em seus pecados, como nós também fomos alcançados um dia, para que os resgatados pela graça salvadora de Jesus Cristo glorifiquem o nome do Pai Celestial. Por quê? A Bíblia responde a essa indagação. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas 15, verso 10. Eu vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há festa no céu quando um pecador se arrepende. Quem se alegra? Deus. A Bíblia diz, há júbilo diante dos anjos de Deus. Deus se alegra, porque a missão salvadora foi concretizada na vida daquele que estava perdido em seus pecados. Quando um pecador é salvo, há festa no céu. Quando você foi salvo, quando eu fui salvo, quando nós fomos salvos, queridos irmãos, houve festa no céu. E sempre haverá festa no céu. Cada vez que um pecador arrependido busca em Jesus o perdão e recebe dele o perdão, a vida eterna. Deus se alegra, porque o propósito dele se cumpriu. Diz o evangelista João, no capítulo 3, no versículo de número 17. E caminho para aqui o encerramento. Evangelho de João, capítulo 3, verso 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Quando uma pessoa é salva por Jesus, então cumpre-se o propósito de Deus, que enviou Jesus para ser o nosso Salvador.
Portanto, queridos, nesta manhã, deixo aqui de forma clara para os meus queridos irmãos, para todos que me ouvem, que a doutrina bíblica da evangelização precisa ser praticada por todos nós, independente de função, de cargo que se ocupa na igreja. Todos nós devemos cumprir o ide de Jesus, evangelizando os perdidos, levando-os a conhecerem o amor de Deus, para que, salvos por Cristo, tenham a vida eterna. E através da vida eterna recebida por Cristo, haja alegria no céu, Deus se alegrando diante dos seus anjos, por ver cumprida a missão de Jesus neste mundo. Que Deus nos abençoe. Amém? Quero convidar os queridos irmãos para o nosso encontro logo mais na casa do Senhor. Hoje, às 18h30, estaremos no culto público, no culto presencial, ali no templo. Queridos, vai ser um momento muito importante. Temos hoje a oportunidade de apresentar duas criancinhas, dois nenéns, ao Senhor. Participe conosco, esteja presente conosco. Será muito importante a sua participação ali no templo hoje, às 18h30. Que Deus nos abençoe. Amém? Oremos ao Senhor. Ó Pai querido, obrigado porque aprendemos através da Tua palavra que devemos levar a mensagem do Senhor aos perdidos. Assim como alguém trouxe a palavra do Senhor a nós. E nós recebemos a palavra, cremos na palavra e aceitamos a salvação oferecida por Jesus. Que agora cumpramos o ide de Jesus, levando esta mensagem a outras pessoas, para que também recebam a Jesus como Salvador, creiam em Jesus como Senhor, tenham a vida eterna e através da aceitação de Jesus como Salvador, possam então contribuir, cooperar, para que haja alegria, para que haja festa no céu, Deus se alegrando diante dos seus anjos. Também, ó Deus, para nossa alegria. Portanto, ó Deus, louvamos e bendizemos a Ti, pelo grande amor do Senhor para conosco, por nos ensinar a Tua palavra, nos mostrando que devemos agir em Teu nome, para a glória do Teu nome. Oramos agradecidos no nome de Jesus, nosso amado Salvador e Senhor eterno. Amém, Senhor. Amém. Ao terminar aqui, compartilharei a live para que os irmãos possam assistir outra vez, possam compartilhar com outras pessoas e assim vamos fazendo a mensagem do Senhor chegar a muitos lugares, a muitas pessoas. Que Deus nos abençoe e até mais logo com a graça do Pai. Até!